Meus amigos patrocinadores, estou aqui para dar mais esse cartão de muito obrigado, que é um programa que, dentre tantos que Deus nos usa, para você crescer na graça, no entendimento e ser abençoado. E eu quero fazer um pedido aos que são patrocinadores para que orem, para que Deus mande mais companheiros para vocês, porque a luta é pesada, mas estamos vencendo e queremos vencer mais. E glória a Deus, estão fazendo um trabalho para a eternidade. Por exemplo, se você sente a chamada, ajuda-nos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Você agora vai ver um programa em tanto que Deus me usou no dia 2 de maio de 21, em plena pandemia, né? Ali em São Paulo. Foi um domingo, primeiro domingo do mês. E eu falei ali sobre a inicial, sobre Atos 17, do versículo 7 ao 10. Quando Pedro estava preso, o Herodes esperava matá-lo, mas a igreja fazia incessante oração por ele. E o que aconteceu? Deus mandou um anjo que abriu as portas da prisão, tirou a Pedro, e o Pedro achava que estava simplesmente tendo uma visão. Mas quando ele chegou na porta que dava para a rua, aquela ali não tinha jeito não. Era grossa, pesada e muito bem fechada. Mas o anjo não abriu ela se abriu por si mesma. A liberdade está chamando as pessoas para desfrutar dela. E o Pedro então saiu para a liberdade. E ele passou uma rua, viu onde não estava mais. Sim, é verdade, está acontecendo. Agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me salvou. Oh, glória a Deus por isso, né? Ei, meus amigos, tudo na paz? Deus vai falar ao nosso coração e eu queria pedir a todos para procurar ouvir de Deus uma mensagem essa semana. Pedir a Ele, ler a Bíblia, escutar a pregação, um entendimento que você não recebeu do homem, mas ali na hora abre o seu coração para que você possa ter uma grande reunião. Você que está em casa, está planejando vir, a mesma coisa, ouve de Deus, porque Deus vai abençoar em nome de Jesus. Hoje eu acordei muito cedo e estava orando pela Índia. A situação lá está terrível, pessoal. Foi Jesus. Aqueles que já ouviram a mensagem, o país tem quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E fizeram lockdown bastante tempo, não adiantou nada. E agora está faltando espaço, lá eles queimam as pessoas, né? O crematório público é com madeira, e está faltando espaço a ponto dos carros com os mortos ficarem 20 horas esperando para colocar lá para ser queimado. Coisa triste. E nós temos que orar. E eu pedindo, Jesus, aqueles que já ouviram a palavra, refresca para eles, porque muitas pessoas têm que ouvir muitas vezes até tomar posição na vida espiritual. E talvez muitos estão orando aí, negócio sério, o pessoal chorando, desesperado, vai no hospital, não tem jeito, fica na rua doente lá, sem oxigênio, coisa brava. Mandaram uns vídeos para mim que é chocante o negócio. Então, quando você estiver orando, ora por esse pessoal, porque nós somos todos irmãos, eles são também filhos de Deus, filhos de Adão, filhos de Noé, como nós, e precisamos orar uns pelos outros para Deus poder abençoar em nome de Jesus. Mas vamos voltar aqui à palavra de Deus. Esses dias eu estava no SOS, estou ainda falando sobre a libertação de Pedro lá em Jerusalém da cadeia, e estamos agarrados aqui. Para quem não entendeu, em 2 versículos, para quem não entendeu, o Herodes, o mão sujas, pôs a mão no apóstolo Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, filho do trovão, e matou ele a espada. Isso agradou os judeus, então ele mandou prender a Pedro, que era o líder da igreja. E o Pedro, ele não queria que o Pedro fugisse de jeito nenhum. Colocou 16 soldados tomando conta do Pedro. Uma algema na mão esquerda, outra aqui no braço esquerdo, e em 2 soldados. O Pedro dormia no meio deles, ia ao banheiro no meio deles, comia com eles agarrado aqui, mas a igreja fazia constante oração. Esse é o segredo, orar. Então nós temos que orar essa plantinha de Jesus para ele conservar, porque o diabo está irado com esse progresso do evangelho no país, que não quer que o Brasil seja do Senhor Jesus, mas o Brasil é do Senhor Jesus. Isso nós não temos dúvida alguma, a Bíblia Sagrada o declara. E vai chegar o dia que Jesus vai chegar perto do falso profeta, que ainda virá, e ele dizendo que é o Deus do mundo, Jesus só vai fazer para ele assim, ó,
E com esse sopro ele vai desmontar tudo, vai se dissolver. E nós vamos para a Jerusalém celestial, passar a eternidade toda com o nosso Deus. Mas é preciso orar para a obra de Deus, por isso que ainda estão começando na fé, que ainda estão fracos, e a tentação vem para os pecados, vem para a incredulidade, e essas pessoas precisam ser fortificadas. Mas então Pedro estava ali e de repente, versículo 7 de Atos 12 diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor. De uma hora para outra o anjo apareceu dentro da prisão, fechada e guardada. E o que aconteceu? E resplandeceu uma luz na prisão. Se você se sente uma pessoa prisioneira, Deus vai mandar o mensageiro dele na sua vida, que é a palavra dele revelada, e a sua vida vai ter luz. O bonito é que a cela se encheu de luz ali, mas os guardas não viram nada. Na hora, o que é luz para a pessoa de Deus é treva para o inimigo, como aconteceu com o exército de Faraó. Quando eles entraram no Mar Vermelho, Deus estava iluminando os israelitas. Quando eles iam atingi-los, Deus veio para a retaguarda dos israelitas, continuou iluminando, mas para o Egito era trevas pesadas, e eles então não conseguiram chegar até os israelitas. Quando eles passaram todos, o mar voltou para o seu curso normal, e aí todo o exército de Faraó pereceu. E aqui na cadeia a luz resplandeceu, e o Pedro estava dormindo na cadeia, e tocando a Pedro na ilharga do lado, né? Eu não sei se é o direito ou esquerdo, não, isso não importa, o despertou dizendo, ele estava dormindo. Quem está na prisão só vive dormindo na fé, pessoal. É preciso de uma mensagem de Deus para despertar. É assim com o seu parente que não entende por que tem que ser de Jesus, por que tem que vir para a igreja, por que não pode ir para as festas mundanas, e afinal de contas ele faz o que quer. Coitado, está dormindo na fé. Então é preciso despertar. Despertou a Pedro dizendo, levanta-te depressa. Deus não quer que ninguém, ao levantar-se, levanta como se fosse uma tartaruga. Levante rapidamente, porque ele já fez a obra, e fez a obra. É nosso direito de assumir aquilo que é nosso, e vai nos dar a bênção. Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Quer dizer, na hora que veio, ele recebeu a palavra, as cadeias caíram. Quando você entender a palavra, receber, pode escrever, as suas algemas, e eram de bronze, correntes de bronze, que prendiam ele os dois guardas, e os guardas mesmo ela caindo, porque eles estavam amarrados com Pedro, e eles não acordaram, e não acorda, a pessoa está tomada agora por uma anestesia celestial para não prejudicar o homem de Deus. E o que até que nós vimos, e o que ocorreu? O Pedro, e disse o anjo assim, cinge-te, ainda vimos esse versículo também, quer dizer, veste-te, agora põe as suas vestes. Nós, para sairmos da prisão que estamos, as cadeias soltaram, nós temos que nos vestir das revelações de Deus, e com elas nós combatemos, com elas nós ficamos firmes. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É resistir à palavra com essas vestes espirituais que Deus tem nos dado. E também disse para ele assim, e ata as tuas alparcas, os teus sapatos. O Pedro tinha que vestir o sapato, e a Bíblia fala dele, que é a preparação do evangelho, onde nós nos colocamos, nos firmamos para poder vencer na vida, porque tudo que aconteceu aos nossos irmãos do passado são lições para nós do que tem que acontecer hoje, e nós temos que vencer todos os inimigos, como Davi vencia, nós também temos que vencer. E disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Quer dizer, aquela unção que Deus deu para ele, simbolizando aqui pela capa, ele tinha que lançar e seguir a mensagem de Deus. E ele estava preso, estava fechado. O que ocorreu? E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Muitas vezes Deus está falando, não, é só um pensamento coisa nenhuma, é uma batalha espiritual que Deus está vencendo, mas eu não estou vendo ainda. Você continua crendo, porque quem crê vê a glória de Deus. Quem quer ver anjo de crer não vai conseguir parte nenhuma. Então ele lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. Nós não
podemos parar de seguir a direção que Deus está nos dando na palavra. Aquilo é um anjo de Deus na nossa vida, abrindo o caminho. Quando você entende a palavra de Deus, ela revelou, você ganhou um grande tesouro da sua vida. E ali você tem que seguir aquela direção. É como caminhar num terreno que você não conhece. E a direção leva você para cá, para ali, e de repente você vai passando. E o que ele passou aqui? E o seguia e não sabia que era errado. E quando, versículo 10, e quando passaram a primeira e segunda guarda, ali devia ter 4 soldados ali, ou 6 de cada lado, que ao total eram 16. Eles passaram a primeira e segunda guarda. Com o anjo você passa qualquer guarda do inimigo e não lhe acontece nada. Quando você tem a direção de Deus, você tem uma força que é infinitamente maior do que a força do adversário. Você tem a força do amor, e a Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. A morte é a natureza de Satanás. Você recebeu o amor de Deus, não pense que é coisa boba, não. Esta é a força que vence o inferno, que vence as opressões, que faz as doenças recuarem, serem destruídas, que faz com que as portas se abram para você por si mesmas. Bom, vou parar por aqui, que agora chegou a hora da volta à vitória, e eu quero todo mundo de pé, mas cantando. Mas meu irmão, esse dia está muito bonito, as pessoas têm dado testemunho que na volta à vitória conseguiram bênçãos, e isso é muito lindo. E ontem teve um dos cultos, tivemos 107 pessoas que telefonaram dizendo que foram curadas por causa da oração. Vocês estão em qualquer lugar do país ou do mundo, aqui no Brasil, lá em Portugal, em qualquer lugar que se fala português, ou que se fala outras línguas, que está sendo traduzido também, vocês vão dar a volta da vitória, e deem a volta da vitória com toda a fé, crendo que Deus vai visitar vocês. Sentiu alegria, manda embora em nome de Jesus. Isso que estão em casa, anote até o telefone para poder dar testemunho daquilo que Deus vai fazer agora. Quando mandar, diga o testemunho, diga seu nome, sobrenome, cidade, estado está falando, resuma o testemunho e informe para mim como é que você tem contato conosco. É pela RIT TV, é pela nossa TV, pela RTV no horário da RIT TV, ou é pela mídia social. Isso para mim está me ajudando muito. Mas vamos agora cantar com alegria, vamos aplaudir o Senhor. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder
vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Glória a Deus. Podem sentar, nós vamos ver agora as maravilhas das cruzadas. Presta atenção que é o que Deus quer fazer na nossa vida. Maestro, por favor. Amamos a mensagem da cruz e por isso seguimos a Jesus sem olhar para trás. Só nele temos a alegria que o mundo não pode nos dar. 4 anos eu tinha um problema no seio, tinha um nódulo, e hoje, para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, eu fui sarada, que eu não conseguia levantar o braço. E hoje meu Jesus me curou para a honra. Esse caroço era que tamanho, irmã? Tava 2 centímetros, mas 2 centímetros, era dolorido. era, podia fazer isso. A senhora apertou e já saiu também o caroço? Ai, Obrigado, Jesus. Que milagre bonito, hein, pessoal? Esse Jesus é tremendo, pessoal. Você, amiga? O meu braço, ele é cansado, sabe? E assim sempre tem uma dor. Mas agora, graças a Deus, eu não tenho mais. Até que altura só levantava ele antes? Antes eu não levantava nada, mas depois da oração do Senhor, sempre que eu estou assistindo, faz tempo já. Já está melhorando? Não, já melhorei. Mas agora, depois que eu fiz uma cirurgia, ele ficou cansado, que foi tirado das glândulas do braço. E se eu batesse palma assim, ele era cansado. Mas agora, graças a Deus... ó, Glória a Deus, que coisa bonita, pessoal. Tudo que ele aprendia que Deus havia feito para ele, o Davi colocava diante dele. A maioria dos cristãos esquecem. Se você chegar e falar, me diga 10 promessas de Deus. Tem pessoas que têm 30 anos na igreja, vai dizer, eu esqueci, e começa a inventar coisa. Nós não temos que inventar. Nós temos de ter na ponta da língua aquilo que Jesus Cristo fez. Senão o diabo passa a gente para trás. Ter o conhecimento dessas promessas nos traz autoridade para vencer qualquer cilada do inimigo. O que a senhora sofria, dona Conceição? Estava escutando muito pouco. As pessoas falavam comigo, eu ficava, oi, é o quê? O que você falou? E agora tá normal. Tinha que gritar para a senhora? Tá alto. Então vem cá para mim aqui. Eu moro em Ribeirão das Neves. Eu tenho 2 filhas. São. Deus curou a senhora. Deus curou meu braço, pastor, que faz 2 anos que eu fiz uma cirurgia e tomou uma injeção e acho que bateu no osso. E A injeção bateu aqui no nervo naturalmente? Ou... fazer assim, não consegui. Não consegui. Doía bastante e agora Deus me curou. E agora, levanta o braço aí. Palmas para Jesus. Firmados na rocha, nossos pés não vacilam. Quebrei o fêmur dentro de casa, eu tomei um tombo e tive que colocar prótese na cabeça do fêmur para poder conseguir. Há quanto tempo? Tem mais ou menos uns 8 anos, mas que eu ultimamente minha perna vem, de uma certa forma, paralisando. Eu estou tendo muita dificuldade de caminhar, até mesmo dentro de casa. Imita com a perna paralisada como é que você estava caminhando. Eu andava dentro de casa, muitas das vezes, nesses últimos meses, eu tenho até que segurar, às vezes, para poder andar.
Era assim, devagarzinho. Silvana? Silvana. Silvana, anda bonitinha agora? Oh, glória a Deus, que bonito. Cheguei aqui, missionário, com muita dificuldade para entrar no carro, foi muito trabalho com essa bengala. Há quanto tempo você usa essa bengala? Há 8 anos. Só andava com ela? Só andava com ela. Já pode andar sem ela? Posso andar sem ela? Não, imita primeiro como é que a senhora andava com ela. Assim, agora para aí. Segura aqui, faz aquela caminhada bonita como filha de Deus. Irmão, eu estou dizendo, a bênção de Deus está sobre você. A bênção de Deus que esteve em Campina Grande, na Paraíba, está sobre nós. Não importa onde você esteja, Jesus está com as mãos estendidas para te socorrer. Essa é a plena verdade, pessoal. Nosso Deus é tremendo. Vamos para Isaías capítulo 28, versículo 21. Deus faz aqui uma declaração meio estranha, mas que vai nos ajudar bastante. Isaías capítulo 28, versículo 21. E nós vamos ver aqui agora. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Então Deus está dizendo aqui que Ele repete maravilhas. Esse Perazim, nós vamos encontrá-lo lá em 1º livro de Crônicas, capítulo 14. O que aconteceu aqui? Vamos lá, porque tem lições importantes para nós. Aqui está escrito assim, versículo 8, nós vamos fazer aqui uns 3 ou 4 versículos. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, saiu contra eles. Samuel diz, no mesmo caso aqui, capítulo 5, segundo Samuel, que o Davi, ele desceu à fortaleza. Esse detalhe é importante, ele foi lá buscar força com Deus, se vestiu, se preparou para a batalha, aí ele fez uma oração a Deus, voltando aqui no 1º Crônicas, e vindo os filisteus se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Davi tinha um costume que nós não temos, ele tinha um problema. Os filisteus reunidos, esse negócio é atacar o Davi agora. Ele já conhecia o Davi, a fama do Davi, o Davi que acabou com Golias quando era um jovenzinho, o gigante deles. O Davi os venceu várias vezes, quando estava o reino debaixo da direção de Saul. Agora isso assim vai ser pior. Ele vai ter todo o país na mão, nós não vamos vencer. É agora ou nunca, e vieram. O Davi não temeu, estava começando o reinado. Desceu a fortaleza e se preparou e perguntou a Deus, subirei contra os filisteus? E Deus disse, sobe. É muito importante essa dependência do Senhor. Você fala com Ele, depois vê na palavra. Às vezes a resposta vem na hora, às vezes uma semana, 2 depois, porque Deus sabe o momento certo. Se desse antes, você fazia bobagem. É igual a gente faz com os filhos, né? Às vezes você quer dar uma ajuda maior, mas ele é criança, ele vai fazer bobagem. Eu estava conversando uma semana atrás aqui com um homem que trabalha para um grupo empresarial muito grande aqui na cidade. Você não sabe quantos imóveis tem esse grupo. Ele estava me contando, eu fiquei até abismado. E é muita gente que trabalha. Ele disse, mas missionário, os filhos são diretores agora. Ele está com a idade avançada, mas tem uma cabeça fora do comum. Mas esses filhos não são diretores porque são filhos, não. Eu falei, mas que lição bonita. Eles começaram limpando o banheiro na empresa. Correram todas as etapas. Então eles podem ser diretor hoje. Então Deus às vezes faz a mesma coisa conosco. Se der tudo na hora, quer dizer, são herdeiros, mas não podiam tomar posse daquilo. Tinham que aprender como todo mundo tem que aprender, para depois, quando ficar grande, não fazer bobeira. Tem um ditado, né? Que pai rico, filho é nobre e o neto é pobre.
Mas se você ensinar o filho, ele vai continuar sendo nobre, mas vai saber de todas as coisas. E os netos vão continuar também aquele empreendimento que o patriarca começou, que é para eles mesmos. Então nós temos que aprender. O Davi tinha dependência. Eu vou subir, vai. O senhor vai me entregar na mão? Vou. Versículo 11 agora. E subindo a Baal Perazim. Baal é o nome daquele Deus que havia lá, que competia com Jeová. Baal em hebraico é Senhor, mas é o Senhor, como eu digo, seu Jorge, seu Pedro, quer dizer, não é o Senhor. Quando fala Senhor Jeová, é o Senhor dos senhores. Jeová é o Deus da santidade, o Baal da promiscuidade. Mas aqui Baal, quer dizer, Senhor Perazim das brechas. Por que chamou isso aqui? Vamos ver aqui agora. E subindo a Baal Perazim, Davi os feriu e disse... Davi, por minha mão derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. Havia umas brechas que Deus mostrou para Davi e o grupo dele, e por essas brechas venceram todos os filisteus. Irmão, tem que ver essas brechas na palavra. Essas dicas não são para serem esquecidas. Essas revelações que eu pedi até para o senhor orar, para vir participar da Santa Ceia, já com a direção de Deus, elas são muito importantes. Era o Senhor das brechas, o monte que ele estava lutando com os filisteus. Agora veja o que os filisteus fizeram, o que o diabo faz com você. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que queimassem a fogo. Davi, não põe a mão nisso. Quando o inimigo perde a batalha, às vezes ele deixa um Deus ao seu lado, é o Deus da vaidade. Aí você, em vez de dar louvor a Deus, ele disse, eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória pôs a outro, e não darei nem meu louvor às imagens de escultura. Aí você se enche e fala assim, modéstia à parte, sou bom no meu taco. Não é nada. Você está falando a conversa do demônio. Você tem que dizer, Deus, muito obrigado, foi o Senhor que deu a vitória. Tem que queimar fogo todos os deuses que vêm. A família diz, fiquei orgulhoso. A mulher disse para o marido, ou o marido disse para a mulher, nossa mulher, eu estou orgulhoso de você. Aí ela disse, Deus é bom, mas olha, se não fosse eu, misericórdia, você não é nada, é Deus que é tudo. Davi passa fogo em tudo, meu irmão, passa fogo em tudo que não é da palavra de Deus. Não, mas isso aqui tem verdade. Não tem. O que é do inimigo é mentira a todos. Verdade está na palavra de Deus, porque ela é a verdade, a palavra, ela é Jesus. E aí nós temos a vitória completa. São lições importantes essa. Davi, quando viu a coisa, isso aqui é Baal Perazim, não estou falando do Deus, não. Ele está falando assim, é o Senhor das brechas, esse monte aqui. Que tinha tanta brecha que ele contou na hora, como é que um grupo de pessoas vence todos os filisteus, porque Deus estava com ele. Como é que você vence todo o ataque do inimigo? Se Deus estiver com você, você vencerá, e Deus está se você estiver com ele. Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora, e Deus vai dar vitória. Amigo, você precisa deixar o cartesianismo de lado, é porque eu sou cartesiano, missionário, e ficar na palavra de Deus. Esquece filosofias do mundo. O Renan lá foi Descartes, para não falar outros Renans que existem por aí. Esse aí foi inteligente, está certo. Humanamente falando, eles são bons, mas estou falando espiritualmente. Você tem que ficar com a palavra de Deus. No mundo você precisa dessas técnicas que se aprendem nas universidades e na universidade da vida também. Tem gente que nunca foi à escola, mas tem a técnica apurada e vence. Mas para vencer mesmo em todo sentido, é com a palavra do Senhor Deus. Taca fogo em tudo que não presta. Curva a cabeça e fecha os olhos e começa a orar já, Pai. Esse povo já começa a orar. O Senhor não falou à toa, o Senhor falou porque o Senhor ama a cada um. O Senhor tem prazer em ajudar. Pois Deus, agora eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está aqui e dessas milhares ou milhões que me assistem pelo país e pelo mundo. Pai, obrigado pela RIT, Pai. A RIT é uma grande bênção. É por ela que nós estamos alimentando o povo brasileiro estes dias. Fortalece a RIT. Nós estamos vendo, até o Instituto de Pesquisa disse o que está acontecendo com vocês. Do mês para o outro, vocês estão aumentando 40%, 60%. Oh, meu Deus, põe todo o povo comendo do teu banquete, Jesus querido, bebendo da tua água que sacia toda a sede. E Pai, alguns estão agora pedindo pecados, não querem essa tentação. Oh, meu irmão, manda essa tentação embora.
porque Deus lhe deu esse poder agora, ela não voltará. Pode amarrá-la agora e mandar. Oh, glória a Deus, Deus abriu a brecha para você na palavra, e esse monte que era o monte dos filisteus, tornou-se o monte de Davi. Oh, glória a Deus, aleluia por causa disso. E meu Deus, agora escuta esse outro que está pedindo a salvação. Hoje ele está se entregando a ti, hoje ele está te recebendo, Jesus, como Senhor e Salvador. E agora, Pai, eu vou mandar todo o mal que está nessa vida ir embora. Oh Deus, essa doença que está ameaçando acabar com essa vida no meio da rua, você não vai chegar em casa, você vai, Deus, vai, o Senhor vai recolher essa pessoa quando o Senhor aprover, e sem nenhuma ajuda do diabo, essa pessoa vai, ó Deus, curada, liberta, feliz da vida, ser transferido um dia para o teu reino. Pois eu agora, Deus, uso a autoridade que o Senhor me deu, e eu repreendo toda a ação do diabo nessa pessoa, e eu digo a você, espírito de doença, de enfermidade, de perturbação, você é obrigado a soltar este homem, soltar essa mulher. Você agora tem que sair, em nome de Jesus. Deus já mostrou a brecha nesse monte para o Davi e os seus companheiros. Nós somos os companheiros do Davi verdadeiro, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele nos diz: olha uma brecha aí, vai desse jeito, vai desse outro jeito, faça assim. E Deus, Davi comandou o exército dele, pequeno, fraco aos olhos do homem, mas venceu todos os filisteus. E Davi teve a presença do Senhor quando eles viram os ídolos de ouro, os ídolos procurados pelas pessoas. Eles: não põe a mão nisso, taca fogo, que isso não presta. É assim que temos que fazer, ó Deus. O louvor é Deus, a glória é tua, e nós estamos aqui para fazer essa obra. É o Senhor que está levantando essa pessoa, não é nenhuma outra situação, porque o Senhor é aquele que levanta, mas também abate quando é necessário fazer isso, para que a pessoa acorde. Oh meu Deus, agora cura, liberta, transforma. Eu digo agora: ó espírito da doença, ó espírito da dor, da sequela do Covid, de um derrame, de um AVC, de uma queda, de um acidente, saia desta pessoa agora. Doença autoimune, você não é imune ao fogo de Deus. Agora é como Davi mandou: põe fogo nesses ídolos. Ó Deus, põe fogo agora. Eu determino que o fogo queima toda obra do diabo que está diante dessa pessoa para dar um tombo nela. Não vai dar tombo coisa nenhuma. Saia, vá embora, desapareça, em nome de Jesus. Oh Pai, agora eu quero aquele abraço do Senhor, porque essa vida está precisando de carinho do Pai. Tu és o nosso verdadeiro Pai, ó Criador dos céus e da terra, origem da nossa vida, autor e consumador da nossa fé. Nós te amamos agora, nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado, em teu santo nome. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Depois, quando o pastor Jaime pediu o testemunho, você conta o que aconteceu, e aconteceu muita coisa boa. E você que está em casa vai pegar o telefone e vai ligar para nós agora, para contar o que aconteceu, a bênção recebeu. Deu seu nome, sobrenome, cidade, estado, resuma a sua bênção, quanto tempo sofria, e me informe como é que você se contacta conosco. Você assiste o programa, é pela nossa TV, e na hora que está na Rede TV, pela Rede TV, ou é sempre pela RIT, se é pela TV RIT, ou pela nossa TV, que é um sistema de assinatura. Só quem tem é que assiste, que tem até 60 canais, e tem 11 evangélicos, e também pela nossa rádio. Ou se é pelo Facebook, YouTube ou Instagram. Eu agradeço a informação. E maestro, agora vamos à novela da vida real, por favor. A minha coluna, ela começou a doer, eu tinha 4 anos e não era uma dor constante. Com o passar do tempo, foi começando a piorar e aquela dor não passava. Minha mãe falou: então vamos no médico para ver o que é. Eu fui no médico,
tirei os exames, tudo, fiz raio-x, não, o médico não constatou nada. O doutor falou, não, a coluna dele está perfeita, a coluna dele não tem nada de errado, pela medicina está toda completa, perfeita. Falei, glória a Deus por isso, mas a dor continuando. Eu fiz 2 meses e meio de fisioterapia, mas não adiantou nada. Ele acordava de madrugada, mamãe, vem fazer massagem, mamãe, vem orar para mim, tá doendo minha coluna. Falei, misericórdia, Senhor, nem numa idade avançada nós não podemos aceitar uma dor no nosso corpo, porque não pertence a nós. E como que eu vou aceitar qualquer dor no corpo do meu filho? Deus, eu não aceito, Deus. E as pessoas diziam para mim, não, mas isso aí é a dor do crescimento, porque existe a dor do crescimento. Mas Deus, eu não posso aceitar a dor do crescimento, porque o crescimento provém do Senhor. O Senhor é o Deus que não acrescenta dores. Não pode ter dor, eu nunca aceitava aquilo. Eu não podia brincar, eu não podia fazer nada, na escola doía demais. O pai de Davi já é um patrocinador. Vendo a dificuldade do filho, João é tocado pelo Senhor e decide patrocinar a saúde do menino. Já faz 10 anos, mais ou menos, que eu sou patrocinador. Foi aí que eu aumentei o meu patrocínio. E eu já era obreiro, ajudava meu pai e minha mãe. Eu comecei a orar, a buscar em Deus. Um dia, meu pai ele foi para Londrina e trouxe esse DVD dos Filhos Estranhos. Ele põe eu sozinho o DVD, assistiu. Na hora que o missionário começou a orar, a minha mãe falou, filho, determina a sua bênção, que agora você vai ser curado. Dobrou os joelhos em casa ali, junto com o missionário. Aí, dali a pouco, ele levantou, mexeu para lá e para cá. Ô, mamãe, não tá doendo mais. Falei, mexe o tanto que você puder e quiser e vamos ver. Mamãe, não tá doendo. Eu orei e depois disso nunca mais senti dor, nunca mais senti nada. No dia seguinte, mamãe, não doeu mais. Voltava da escola, filho, como tá a sua coluna? Mamãe, não doeu. Eu fiz ginástica, pulei na escola, não doeu. Nunca mais ele acordou de madrugada chamando para fazer as orações, até mesmo fazer ali a massagem para melhorar. Nunca mais houve esse problema. Hoje eu estou curada, eu posso fazer qualquer tipo de movimento, fazer tudo que uma criança faz. Posso brincar, correr, faço tudo normal. A fé dele mesmo curou, né? Tá fazendo 1 ano que ele recebeu essa cura. Meu filho tem prazer de estar na igreja, ele chama para vir para a igreja. Eu sou patrocinadora, para honra e glória de Deus, porque tudo que nós fazemos ainda é pouco diante do grande Deus que nós temos. Eu glorifico muito a Deus pela vida dessa bênção que Deus me deu, que é o meu filho, que é a graça de Deus na minha vida. Estou feliz agora, estou alegre, estou contente, continuo sendo obreiro e estou aqui para honra e glória do Senhor para contar esse testemunho. Eu louvei a Deus pela mãe, irmão. Ela aprende a palavra e não larga a palavra. Põe a capa nas costas. Só pode sair com a capa nas costas. Assim tem que ser com todos nós. Vamos agora ver a primeira pergunta, maestro, por favor. Missionário, criança tem unção? Algumas têm, porque elas se convertem e buscam a Deus. Não é porque ela é criança. Ah, não, mas está na inocência, a oração dela é poderosa. Não, a pessoa que nasce de novo está na verdadeira inocência, diante do Senhor Deus. Então, o que interessa é estar servindo a Deus. Eu me aceitei Jesus aos 6 anos. E quando criança eu recebi algumas bênçãos sem que a igreja que eu pertencia pregasse bênçãos. Eu via na Bíblia, clamava ali, Deus abençoava. Segunda pergunta agora. Missionário, o papel do profeta ficou somente no Antigo Testamento? O profeta do Antigo Testamento, ele hoje não tem mais. Ele via o que Deus mostrava e fazia. Por que o senhor disse que não tem mais? Por causa de Hebreus capítulo 1. Isso aqui é muito sério, então deixa eu ler para você. De vez em quando tem uns aí dizendo que são tipo desse profeta. Não tem. Diz a seguinte aqui, Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. A nós falou nesse último dia pelo Filho. Filho é a palavra. Então Deus fala. Mas tem um ministério de profeta. E uns dizem que é só ministério. Eu vou lhe contar um segredo. Quando eu venho para fazer o culto, eu oro assim, Deus, me faça um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre, que são 5 dons ministeriais
Quem está usando, eu não sei. Mas tem pessoas que dizem, parece que é profeta, o senhor falou que eu estava passando. Não, foi Deus que me usou. Quer dizer, o senhor ensinou que eu entendi, Deus me usou como mestre. O senhor me evangelizou como evangelista. Então tem o profeta, esse é o ministro do evangelho, esse pode ser usado como profeta. Aí sim, mas não para dirigir fatos e falar de novos eventos. Falar só do que está na palavra de Deus e às vezes chamar a atenção que é algo que Deus está mostrando que está iminente de acontecer. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, sou evangélica e há tempos estou oprimida. Meus pensamentos me atormentam dia e noite, pois são muito pecaminosos e não consigo me libertar deles. Com isso, não tenho forças para ler a palavra e muito menos orar. Quero me libertar, missionário. O que devo fazer? Irmã, de vez em quando eu conto um caso de uma pessoa, uma pastora, não do Brasil, mas fora, de algum lugar do mundo. Eu não posso dar fato. Esse missionário, eu passei uma opressão, uma grande. Eu não podia orar de olho fechado. Vinha tudo que não prestava na minha mente. Eu só orava de olho aberto. Todo mundo de olho fechado, eu estou orando de olho aberto. Aí eu não concentrava na sujeira. Foi como é que só foi liberta? Resistindo. Eu fui resistindo, a gente chegou o dia que foi embora. E hoje eu fecho os olhos, oro 1 hora, 2 horas, nem lembro mais daquilo. Eu ganhei uma autonomia sobre aquilo. Quando vem, não quero nem saber dessa sujeirada. E tem muitas pessoas oprimidas assim. Faça isso. Agarre-se com Deus, que a senhora vai vencer em nome de Jesus. Isso é demônio que quer lhe atacar. E não é que a senhora é suja, não. Porque ninguém, quando é tentado, é porque ele é sujo, não. A não ser o que procura a tentação. É diferente. Aí ele é responsável. Jesus foi tentado em tudo e nunca pecou. Então, se você está sendo tentado, disse, eu não vou pecar, eu não aceito. E resista que Deus vai lhe dar vitória. Agora vamos às missões, maestro, por favor. As florestas da Ucrânia estão entre as mais belas do continente europeu, resultado de uma terra bastante fértil e clima úmido. Soma-se a isto as belas construções dos castelos, lindos, imponentes e cheios de história. E por lá, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, também socorre ao clamor do povo ucraniano. Olá, Dr. Soares. Sou de Kiev, na Ucrânia, e me chamo Rita. Há um tempo, precisei ajudar financeiramente uma pessoa, mas infelizmente, ela não cumpriu com a devolução na data marcada. Parece algo bobo, mas o tempo foi passando e o incômodo tomou conta de mim, a ponto de quase haver uma inimizade entre eu e a pessoa. Então apresentei a causa para Deus e em seguida pedi que o Senhor me ajudasse em oração. Em pouco tempo a causa foi resolvida e ambas as partes estão com o coração em paz. Primeiramente, sou grata a Deus por mostrar uma solução e também ao Senhor, missionário Soares. Deus supriu a minha necessidade. Mostrar o caminho que leva a Cristo é nossa missão. E tudo o que plantamos com a bênção de Deus é garantida a colheita. Há um tempo atrás, ainda ser cristã, eu tinha uma senhora que ela era da graça. Aí ela me dava a revista para me ler. Aí eu passei a assistir pela televisão, aí me converti na graça. Aí então eu digo, eu trabalho, eu tenho condição de patrocinar, por que eu não vou? Porque o dinheiro nunca dá, como dá para comprar outras coisas? Por que não dá? Eu vou tirar sim, eu vou colocar minha família. E eu creio que através de mim, chega em outras pessoas também. Outras pessoas são alcançadas com a palavra. Graças a Deus, assim, eu tenho recebido muita bênção. Tudo assim que eu almejo, graças a Deus eu estou alcançando. E eu creio e eu vou continuar. A vida que Deus nos concedeu é maravilhosa e deve ser administrada de acordo com a palavra. Afinal, quem pratica o bem será recompensado. E se você já é um patrocinador, esses dias é dia de grandes pagamentos. Você podendo ajudar hoje, agora, eu agradeço. E se não é, também você pode ajudar. Se eu sentir de Deus, missionário, eu sinto até a quantia. Como é que eu faço? Essa figura aqui chama QR Code, está aqui debaixo da minha mão. O que eu faço aqui, missionário? Põe no modo câmera no seu celular, aproxima, dá um toque na tela, faz toda a informação. Se não, o seu celular não pega,
Então eu vou lhe dar as contas agora. Por favor, anote ou tire uma foto do seu televisor e faz a transferência daquilo que Deus fala ao seu coração. Como é que eu faço? Banco Bradesco, a nossa agência é 3378-2 e a conta é 29315-meia dúzia. Banco Itaú é 0406, a agência e a conta 42717-9. Banco do Brasil, agência 0472-3 e a conta 62120-0. Banco Santander, agência 3795 e a conta é 013-00-0021-5. Na lotérica é só falar doação para o Show da Fé, convênio 3091-2065 e Recife Açaí Show da Fé ou Igreja Internacional da Graça de Deus. Quando você faz transferência da sua conta e agência para a nossa conta e agência, aí você vai, no mesmo banco não precisa colocar nada, mas se é outro banco tem que colocar o CNPJ nosso, que é 30.902-803/0001, 1000 ao contrário, -00, e graças a Deus que Deus está nos ajudando. E eu já, antecipadamente, eu digo, Deus abençoe essa pessoa que está socorrendo a igreja, principalmente na pandemia. Teve gente que esqueceu o dente completamente, mas teve um grupo aí que sustentou e, graças a Deus, passamos de cabeça erguida. É como diz a Bíblia, quando passares pelas águas, não vão te submergir pelo fogo, você não vai ser queimado. Agora nós vamos distribuir o copo d'água para a oração, você pode pegar. Vamos ficar de pé agora que nós vamos fazer a grande oração em nome de Jesus. É só Deus para fazer o trabalho tão grande desse jeito, pessoal. Curve a cabeça e feche os olhos, Pai. Chegamos agora pedindo a confirmação da Tua palavra. É Tua promessa abençoar a nossa água. E eu peço, coloque em cada água de cada pessoa o Teu poder para curar o mal dessa pessoa. Nós vamos beber agora, Pai. E queremos que o Teu poder passe restaurando a saúde completa. Então, em nome de Jesus, muito obrigado e todos podem beber. Então, você que viu o que Deus fez aí e que sente a chamada para ser patrocinador, vamos ajudar outras pessoas a ver a porta da liberdade. Nações fechadíssimas para tudo, politicamente, espiritualmente, e estamos ali pregando a palavra de Deus. Como é que eu faço para poder ajudar eu aqui do Brasil, de um país livre? Que lá eles não podem sequer mandar uma oferta para nós. Até muitos gostariam, né? Bom, você pode fazer o seguinte, pegar toda a informação no QR Code que está aí, ou então anotar, que eu vou dar as contas agora, aí você mesmo faz a transferência. Por exemplo, Banco Bradesco, a nossa agência é 3378-2 e a conta 29315-meia dúzia. Banco Itaú é 0406, agência. E a conta é 42717-9. Já no Banco do Brasil, a agência é 0472-3 e a conta é 62120-0. E você pode também mandar pelo Santander, que é 3795 agência e a conta é 01300, outra vez 0021-5. Aí vai chegar em nossas mãos. E graças a Deus, porque Ele está falando às pessoas que têm nos ajudado. Se você não tem nossa TV, precisa. Eu vou pedir, antes de eu fazer a oração, para colocar o testemunho de uma pessoa e depois eu falo para você como é que você vai fazer. Já adianto, é ligar para 0800 201 4000. Maestro, vamos ao testemunho? Tinha vontade de colocar a nossa TV na minha casa através de um evangelismo também na minha casa. E a minha mãe e meu pai, eles brigavam muito. Minha mãe só sabia chorar só no canto, solitária.
colocando a nossa TV em casa, meu pai despertou a curiosidade, né? Falou assim, não, eu vou assistir essa televisão, esse canal pra ver. E ali ele começou a assistir, conversar com a minha mãe, convidar ela a assistir também, os meus irmãos. E hoje só paz e alegria dentro de casa. A mudança foi acontecendo conforme eles foram assistindo o culto, o canal da Igreja da Graça, o IGD. Hoje os meus irmãos estão fazendo a obra, minha mãe, meu pai também, sim, já tá caminhando pra igreja. Até os amigos deles em casa e falavam assim, nossa, vocês com tão pouca idade assistindo o culto. Aí eles falavam assim, não, já desde pequeno já tendo a palavra de Deus em nossa vida e no nosso lar. Olha, pega o telefone, liga para nós, pede toda a informação agora e depois que você colocar, você vai ver que a mesma coisa que essa pessoa contou também vai acontecer na sua casa. 0800 201 4000. 0800 201 4000, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu agradeço a Deus por as pessoas que querem a nossa TV, porque vão aprender. São 11 canais evangélicos, tem 60 ao total. Então, benção na sua vida. Ligue para 0800 201 4000, tudo isso para a glória do Senhor Deus. E você, bendito seja Deus. Deixa eu orar com você agora. Pai, eu venho em nome de Jesus pedir por todos os amigos que assistem esse programa. A maioria é patrocinadora, mas tem gente que emprestaram o CD e estão assistindo na casa deles também. Pai, olha para o que essa pessoa precisa. O Senhor é Deus, é todo-poderoso. Toca na vida delas e cura. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu repreendo o mal. Mal sai dessa vida, vai embora, não pode ficar, está tudo amarrado em nome de Jesus e você diz amém. Deus abençoe e muito obrigado em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor.